Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Esse é um texto com o qual eu me deparo e me imagino sendo um vencedor, não pelo meu mérito, não pela minha força, mas pela bênção do Senhor liberada sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, a nossa igreja. Diz assim a palavra do Senhor: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Esse texto, irmãos, fala da possibilidade que cada um de nós tem de dar guinadas na nossa vida, de sair de situações, muitas vezes, ou de derrota, ou até mesmo de estagnação, que é um momento em que a gente às vezes se conforma com a situação que nós vivemos, seja ela humana, profissional ou até mesmo espiritual, mas que a gente se depara com textos como esse na palavra do Senhor e percebe que as conquistas estão diante de nós. E a gente vê pessoas chegando lá, né? A gente vê pessoas conseguindo, a gente vê pessoas conquistando, e de maneira nenhuma a gente pode se sentir diminuído, porque nós também temos as nossas possibilidades. Se nós batalharmos na nossa força, nós teremos possibilidades, né? Mas se nós batalharmos na força do Senhor, eu ouso dizer que nós teremos impossibilidades, não no sentido de não conseguirmos, mas no sentido de conquistar aquilo que humanamente é impossível, aquilo que aos olhos humanos, muitas vezes, as pessoas iam dizer: ah, mas que é isso? Como é que você chegou aí? Como é que você conseguiu alcançar essa bênção, essa vitória? E é a hora que entra o famoso testemunho, é a hora que entra o momento da gente declarar e reconhecer que não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência, pelo nosso talento, mas é pelo poder do Espírito Santo que tem enchido a nossa vida a cada dia. Então a primeira parte do versículo está dizendo: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira. Esse voltei-me aí é uma alusão a uma introspecção, é um voltar-se para dentro de si, é uma reflexão, uma observação a respeito das coisas que acontecem. Nós vamos ver situações, a internet hoje tem muitas dessas situações e circunstâncias aí, de pessoas que às vezes sofreram algum tipo de perda, e eram pessoas comuns, mas depois ficaram portadoras de algum tipo de deficiência, seja ela cognitiva, parcial, né, ou motora, e essas pessoas em algum momento foram despertadas para que elas pudessem ousar e fazer algo muito maior do que as possibilidades que lhe eram apresentadas, e que hoje vivem o extraordinário. Todos nós temos essa possibilidade em nossa vida, irmãos. A Bíblia diz, a Bíblia declara: em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. É necessário que creiamos, é necessário que entendamos tudo isso, irmãos, para que nós possamos então alcançar aquilo que Deus tem para nós. Se a gente pensa em correr contra o tempo é uma batalha perdida, não tem como. Hoje já filosofei na escola bíblica dominical,
Tem mais filosofias por aí, né? Eu não lembro agora o nome do filósofo. Vai ter um filósofo que fala assim, que ninguém toca a água do rio, a mesma água do rio, mais de uma vez. Ninguém consegue tocar a água do rio mais de uma vez. Mas como? Eu mergulho no rio, depois mergulho de novo? Sim, mas você mergulhou no rio, saiu do rio. Quando você mergulhar de novo, aquela água que você mergulhou nela já correu, já passou. Você está mergulhando numa água que está vindo por aí. O mundo, a vida, são dinâmicos. As coisas estão acontecendo, não tem como, né, dar uma paradinha aí para o mundo que eu quero descer. Não existe essa possibilidade. A gente precisa de alguma forma entrar nesse ciclo, a gente precisa entrar nessa dinâmica, e a gente precisa olhar para a vida e sair da estagnação. A gente precisa parar de pensar que a gente é pequeno, que a gente é inferior, enfim. A gente pode ter sonhos ousados, é claro, irmãos, nós não estamos aqui encorajando ninguém a começar a pensar, por exemplo, por exemplo, assim, eu vou ser um astronauta da NASA. Realmente, se isso acontecer, a igreja pode entrar na internet e dar o testemunho de que é um milagre, né? Eu não tenho essas aspirações, não estou encorajando ninguém a desejar ser astronauta da NASA, mas muitas vezes nós olhamos coisas que, com um pouco de esforço e fé, com a bênção de Deus na nossa vida, nós podemos realizar e fazer. O tempo está aí, a sorte foi distribuída para a humanidade toda. Qualquer pessoa que vive num país capitalista como o nosso, pode de alguma forma inventar alguma coisa, não é? Quantas pessoas nós tivemos notícia nos primeiros meses da pandemia, que perderam o emprego, ou que eram autônomos, profissionais liberais, músicos, né? Quantos músicos, colegas meus, não podiam mais exercer a profissão, e foram fazer salgadinho em casa, foram fazer algumas coisas, e descobriram uma renda maior do que tinham quando exerciam a sua profissão original. Então o que a gente não pode fazer? Se entregar. Nós precisamos olhar para a vida e para as suas dificuldades. A vida traz as suas barreiras, traz as suas dificuldades, traz os seus obstáculos. Nós precisamos olhar para tudo isso, olhar para nossas necessidades pessoais, olhar para o Deus que nós servimos, né? Olhar para o Deus que nós servimos e encarar os desafios que se apresentam diante de nós. Eu sou fã de alguns personagens bíblicos, e o Antigo Testamento, ele fala muito sobre guerras. Um dia alguém foi conversar comigo, irmão de um crente, eu estava num velório, e ele veio conversar comigo, pastor, mas vocês falam que Deus é bom, Deus é amor, mas não tem uma coisa mais sangrenta do que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era guerra. Falou, tudo bem, o Antigo Testamento tinha muito sangue mesmo. Havia muitos tiranos que, porque decidiam, olhava para a mulher do outro, falava assim, eu vou tomar aquela mulher para mim. Olhava para a terra do outro, falava, eu vou tomar aquela terra para mim. Algum rei olhava para a cidade de alguém e falava, vou tomar aquela terra para mim. Realmente o Antigo Testamento é muito sanguinário, mas todas as guerras travadas pelo povo de Deus foram para defender a sua casa, ou para conquistar a herança que Deus havia prometido para eles, que era uma promessa ancestral, e que havia a terra sido ocupada por outras pessoas que precisavam ser desocupadas. Você nunca vai ver o exército que servia a Deus, o povo de Israel, no Antigo Testamento, deliberadamente olhar para alguma coisa e falar, quer saber, eu vou lá tirar aquele pessoal de lá, vou roubar a cidade deles e vou habitar naquele lugar. Não, quando eles conquistaram a terra, eles passaram a defender a sua casa. Aí eu falei, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu falei, então a gente precisa analisar com um olhar crítico, começar a pensar, ponderar e tal. Ele falou, eu vou olhar a Bíblia com outros olhos a partir de agora. Foi uma conversa muito boa que nós tivemos ali. Com isso eu quero dizer para você, eu admiro muito os heróis do Antigo Testamento que de alguma forma guerreavam, de alguma forma lutavam.
Teve um homem, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, de jeito nenhum, que a cidade dele foi invadida, já preguei sobre ele, não sei se você lembra o nome dele aqui. A cidade dele foi invadida e havia um campo de lentilhas que eles haviam plantado ali, e era a comida da família deles. Aquele homem se posicionou no meio daquele campo de lentilhas, com a sua espada, e ele lutou contra dezenas de outros soldados que vieram para matá-lo e se apoderar daquele campo de lentilhas, e ele venceu todos aqueles homens. A Bíblia diz que quando ele terminou de lutar, a mão dele estava apegada à espada. Você já segurou alguma coisa por muito tempo assim, porque você estava ajudando alguém, ou você estava montando um móvel, ou fazendo alguma coisa, que quando você foi abrir a mão, parece que o dedo estava meio duro assim, de tanto que você ficou segurando? A Bíblia diz que aquele homem lutou tanto, que no final, quando ele terminou, a mão dele não queria soltar da espada, a mão não queria abrir, né? Deu aquela cãibra, aquela coisa assim, mas ele defendeu aquele campo de lentilhas, e veio a ser um dos valentes de Davi. Quando a gente fala em guerra, irmãos, com o inimigo, quando a gente fala em batalha espiritual, não quer dizer que a gente vai atrás de Satanás, para ficar, como dizem por aí, cutucando a onça com vara curta. Não, a nossa batalha espiritual com respeito ao mundo das trevas, é defender aquilo que é nosso. Satanás não vai entrar dentro da minha casa para destruir a minha família, irmãos. Eu vou batalhar, eu vou guerrear, eu vou lutar. Satanás não vai entrar na minha mente, no meu coração, para roubar a minha fé, porque eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou me encher do Espírito Santo, eu vou me encher da palavra de Deus, eu vou me revestir da armadura de Deus, para que eu possa refutar, para que eu possa resistir, para que o inimigo não avance e não roube aquilo que o Senhor me deu, ou aquilo que o Senhor tem para que eu venha a conquistar. Então, nós precisamos olhar para a situação da vida, começar a pensar se nós estamos estagnados ou não, se nós atingimos um lugar numa zona de conforto. E aí eu volto a repetir, seja na área profissional, na área sentimental, ou na área espiritual, qualquer que seja a área, se nós estivermos estagnados, nós precisamos olhar, perceber e entender a dinâmica do mundo. Nós precisamos estar em movimento. Alguém já disse que viver é mais ou menos igual andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai. Eu não sei que você esteja numa descida, mas a descida acaba uma hora, né? E se você não pedalar, você cai. Então a nossa vida precisa estar nesse constante movimento. E o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a hora de clamar. A gente precisa saber a hora que a gente vai clamar ao Senhor. Eu sei que a gente consegue resolver muita coisa, eu sei que a gente tem habilidades para resolver problemas. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas que têm habilidade para resolver problemas são as pessoas que são mais bem-sucedidas. Apontar problema, todo mundo sabe. Lembrei de uma situação aqui uma cidade do interior. Lá tinha um menino, filho de um casal que era comerciante, meu pai também era comerciante lá, e esse menino tinha alguma deficiência cognitiva. Ele andava na rua, ele babava, né? Ele era uma pessoa assim, mas ele era uma pessoa extremamente inteligente. Ele chegava onde o pedreiro estava fazendo uma parede, se essa parede tivesse meia torta, ele ficava apontando lá onde estava torto. Ele sabia entender onde estava o problema. Ele não sabia fazer, mas ele sabia apontar. Na época o pessoal foi pavimentar as ruas da cidade lá, e quando o pessoal errava, fazia alguma coisa, ele apontava o dedo e ria, e todo mundo conhecia ele, né? Ninguém levava aquilo numa coisa ruim, né? Todo mundo gostava dele, enfim, mas ele não tinha capacidade de resolver problemas, mas ele conseguia enxergar os problemas. Irmãos, gente para enxergar problema tem aos montes, dentro da sua casa, dentro da igreja que você congrega, no lugar onde você trabalha, você pode ver que tem gente para enxergar problema. Sabe quem se sobressai? Aqueles que olham o problema, falam assim: olha, tem um problema aqui. Aí alguém fala: tá, mas e daí? Não, eu pensei que nós podemos fazer isso, isso, isso e isso. O que você acha? Se a solução não for a mais perfeita,
de repente você abrir um leque para que outras ideias surjam e o problema seja resolvido. A nossa vida precisa ser essa resolução constante de problemas, porque senão a gente entra nessa zona de conforto e é difícil sair de uma zona de conforto. Tem algumas histórias que contam por aí sobre a águia, principalmente em cima dos púlpitos, que são alegorias. Eu não vou entrar nos detalhes de quais sejam, mas uma delas, isso eu não sei se é verdade, vou pesquisar até para saber se essa é verdade, mas que a águia faz seus ninhos nas montanhas, nos lugares altos, isso é fato. Ela é também considerada uma ave de rapina. Ela voa muito alto e os seus ninhos são feitos em lugares bem altos. Então, eu já ouvi nos púlpitos, isso não é nada científico, eu quero até pesquisar, que para a águia construir o seu ninho, ela pega alguma espécie de planta que tem espinhos, e ela faz uma trama com espinhos ali, tal. Aí depois vai e pega muita palha, né, e coloca ali, tal, e forra aquilo tudo bem certinho, e de repente, né, para romantizar mais a coisa, o pregador que eu ouvi falando isso, falou assim que ela, com o bico, ela arranca as plumas do próprio peito, ainda dá uma forrada ali, para ficar aquela coisa mais gostosa do mundo, e põe os ovos lá, e os bebezinhos águia nascem ali, tal. Só que chega o momento de voar, a águia coloca o filhote nas costas, dá um rasante, solta o filhote, se ele não dá conta de voar, ela pega ele de novo e tal, aquela coisa. Mas que alguns se demoram muito, alguns ou têm medo, ou decidem que não querem sair do ninho, aí diz que ela vai arrancando, primeiro arranca as plumas, já não ficou tão confortável mais. Se o filhote de repente resiste, ela vai, arranca aquela palha que ela colocou lá, e o filhote então se vê nos espinhos, e aquele negócio fica incomodando, e ele fala, eu tenho que sair daqui. Então às vezes Deus permite que a gente sofra algum tipo de incômodo, para que a gente olhe e saia da nossa zona de conforto, uma vez que Ele está nos dando tempo, uma vez que Ele está nos dando todas as possibilidades necessárias, humanamente falando, e Ele ainda nos coroa com o sobrenatural, com a possibilidade de colocarmos a nossa fé em ação e vivermos os milagres que Ele tem para nós. O texto segue dizendo, nem dos fortes a batalha. Irmãos, nem todas as batalhas são vencidas pelos mais fortes, nem todas as batalhas. Em se falando da Bíblia, tem a luta emblemática de Davi e Golias, onde Davi entrou naquela batalha com muita experiência de atirador. Segundo o que nós entendemos ao ler a Bíblia, Davi era um pastor de ovelhas que amava o Senhor, compôs muitos salmos enquanto pastoreava, e eu consigo imaginar a cena de Davi pegando a sua harpa e sendo autodidata, aprendendo as escalas ali, né, tirando um som. É tão bonito ouvir o trompete que o Daniel toca aqui, né, soando aqui. Eu mesmo aqui atrás de mim fico tocando e ouvindo aquilo, pensando, como é que vai ser lá no céu, meu Deus, se aqui já está bonito desse jeito. Davi então treinando aquelas escalas, tocando a sua harpa, de repente ele enjoava de tocar, não, já toquei demais, parava, mas não aguento ficar à toa, aí pegava a sua funda, aí de repente ele punha uma árvore, olhava uma árvore assim na frente dele e começava a mirar, e pá, errava até a árvore grandona, mas começava a treinar, de repente ele começava a acertar aquela árvore, depois ele diminuía a espessura da árvore, por fim, de repente ele colocava um graveto ali, fincado no chão, e com a sua funda ele, pá, acertava aquele graveto a uma boa distância. Quando chegou o dia de enfrentar o gigante, ele estava preparado para atirar a sua pedra. Só que a pedra de uma funda não mata o gigante, irmãos. Aquela batalha foi vencida na força do Espírito Santo. Eu já falei isso aqui, mas para quem não sabe, Golias não morreu com a pedrada, viu? Golias não morreu com aquela pedrada que acertou na testa do gigante, derrubou o gigante.
E Davi, numa velocidade que eu creio que o Espírito Santo deu para ele também, Davi correu até o gigante que caiu, tonto, não sei nem se chegou a desmaiar, mas caiu. O que aconteceu comigo? O que me acertou aqui? Davi pegou a espada do gigante e cortou a cabeça dele. As nossas batalhas precisam ser travadas assim. Muitas delas são maiores do que nós. Para muitas batalhas a nossa força não é suficiente, mas na força do Espírito Santo nós vamos e enfrentamos o inimigo e Deus nos dá a vitória. Mas a gente precisa apertar o passo, a gente precisa ser rápido, a gente precisa agir para que o milagre aconteça na nossa vida. Se Davi confiasse na sua pedrinha, o gigante com certeza se levantaria com uma fúria muito maior do que ele estava quando ele subestimou Davi. Ah, vocês mandam um cachorro para lutar comigo? Ele chamou Davi de cachorro, né? Vocês mandam uns cachorros para lutar comigo? Menino desse que não sabe de nada. Subestimou. Mas a partir do momento que ele foi atingido, ele mudou a concepção de Davi. Falou: esse moleque é perigoso. Só que não deu mais tempo. Nós precisamos agir assim contra o inimigo. O inimigo às vezes tenta, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra as nossas finanças, contra a nossa vida emocional, contra a nossa vida espiritual. O inimigo está sempre buscando uma brecha, e a gente precisa ser rápido. A gente precisa de alguma forma detectar o perigo, e por meio da palavra de Deus, na força do Espírito Santo, a gente precisa travar as nossas batalhas, revestidos na armadura de Deus, para que a gente possa então vencer. E Deus tem vitória para a sua vida. Deus tem vitória para a nossa vida. Não é dos fortes a batalha. A nossa força apenas nos move. A nossa força apenas nos move. A gente consegue levantar da cadeira, levantar da nossa cama de manhã, tomar o nosso banho, fazer a nossa higiene pessoal e ir trabalhar. Essa é a nossa força. Mas tem coisas que só Deus pode fazer por nós. E o versículo ainda continua dizendo: nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas. Eu acho interessante ele falar isso, porque pão é uma coisa que eu sei que muita gente não tem o que comer, mas se alguém de alguma forma levanta, arruma umas laranjas e vai para a rua vender, vai vender umas mexerica, no final você consegue um dinheiro. Se ele pede um dinheiro, em vez de tomar cachaça, ele vai num lugar, numa frutaria, compra uns mexerica e vai para o semáforo vender, e se ele tira só uma coisa para colocar comida na mesa e compra mais mexerica, daí a pouco ele tem dinheiro para ficar comprando mexerica, vendendo e se alimentando. Então, colocar comida na mesa não é uma coisa tão difícil. Eu sei que tem muita gente que, até por questões espirituais ou por questões de depressão, estão nas ruas, enfim, não estou julgando ninguém aqui, mas, e hoje eu estava pensando lá em casa, vou passar uma vontade nos irmãos agora. Quando terminou a escola bíblica dominical, me deu vontade de comer uma costela de porco assada. Tem um lugar que vende aí uma costela boa, mas eu fiz as contas, falei: não vai ficar, lá é caro, lá onde eu conheço. Aí peguei e falei: quer saber, vamos fazer uma costela? Aí eu, pastora Liliane e a Sara fomos para a cozinha, fizemos um tempero lá assim, colocamos no meio do tempero um gengibrezinho, um pouquinho de molho de shoyu, e colocamos ela num plástico para assar rápido, lá deixamos no forno durante muito tempo. Depois ela coloca no air fry lá, que nós ganhamos inclusive Liamar e Ricardo, estamos para fazenda, a gente coloca isso lá na air fry, dá um tempinho, pensa no negócio. Eu tirei até as fotos, está aqui no meu celular. E quando eu estava olhando aquilo lá, eu falei: meu Deus, eu sou muito rico, porque eu dou vontade de comer uma coisa. Eu fiquei com vontade de comer um negócio depois da escola bíblica dominical, e agora, alguns minutos depois, está na minha mesa, pronto para eu comer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Só que esse pão, a que esse texto se refere, vai além disso. Esse pão se refere mais ao pão a que Jesus se auto-intitulou: eu sou o pão da vida. Isso aqui não é fome apenas de estômago, mas é uma fome da alma, é uma fome existencial. Então, não é tão pouco dos sábios
o pão. Ou seja, tem muita gente que se julga inteligente, que se julga isso, se julga aquilo, e até consegue conquistar riquezas, mas o coração é um vazio, há uma tristeza na alma. Por quê? Porque só Deus pode preencher esse vazio, só Deus pode suprir as necessidades. Não importa se a pessoa mora no Choupana e ela é feliz, glória a Deus, porque tem gente que pode morar numa mansão e ser infeliz. O bom é morar na mansão e ser feliz, mas para morar na mansão e ser feliz, precisa ter Jesus no coração, e nós temos esse Jesus em nossa vida. Alegre-se com isso nessa noite, entenda isso. Eu coloquei aqui uma indagação: o que é ser alimentado? O que é ser rico? O que é ser rico? O que é ser alimentado? Isso é uma coisa totalmente subjetiva. Eu lembro de uma família que mudou para o edifício Excalibur, que fica na 136, Jamel Cecílio, não sei, Excalibur ali. Na época foi feito um prédio, um apartamento para piscina, e esse pessoal foi morar ao lado do Excalibur, e uma das filhas do casal ficou dando piti, falando: eu não sou pobre para morar aqui não, eu tenho que morar ali, não sei o quê. Então ser rico é subjetivo, a gente precisa entender isso, irmãos. Tem gente que tem uma chácara, cria suas galinhas, tem um pomar, tem alguma coisa, e se sente a pessoa mais rica do mundo. Como eu me senti hoje com a minha família em casa, em paz, em harmonia, com saúde, tendo na mesa um alimento que eu gostaria de ingerir, e eu me senti tão rico naquele momento. Então riqueza é uma coisa subjetiva. O princípio da riqueza é: tenha Jesus no seu coração e batalhe com todas as suas forças para conquistar aquilo que você deseja. Aquilo que o outro tem é dele, mas você tem sonho, você tem projeto, coloca isso diante de Deus, coloca no papel, coloca nas suas orações, vem aqui no círculo de oração pela manhã, peça oração no grupo da igreja, ore conosco nos cultos, apresente o seu coração e a sua vida ao Senhor, porque Deus vai te dar a vitória. Mas a gente precisa acreditar e lutar, a gente precisa acreditar e lutar. E por último, nem tampouco dos entendidos o favor, mas o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Irmãos, as coisas acontecem na vida de quem tem projeto. Pode ser que o projeto que a gente tenha nem se realize, mas a gente precisa estar pensando em fazer alguma coisa da nossa vida. Pode ser que aquilo que vai se realizar na nossa vida seja diferente do que a gente está projetando, diferente do que a gente está planejando, mas com certeza, se a gente coloca diante de Deus os nossos sonhos e projetos, Deus vai nos dar algo melhor, segundo a vontade dEle. O projeto de Gideão era malhar o trigo no lagar para alimentar a família dele e os vizinhos. O projeto de Deus para a vida de Gideão era levantá-lo, para que ele liderasse a nação de Israel numa vitória épica. 300 homens contra 140 mil. Deus deu a vitória para aqueles homens, sem que eles pegassem em uma espada. Pensa que loucura. Primeiro eles tinham 32 mil, Deus falou: é muito. Fala para aqueles que não quiser lutar, tiver com medo, pode ir embora para casa. Voltou, já um punhado. Depois falou: leva o que sobrou lá no rio e veja conforme eles estão tomando água. E Deus deu uma posição para aqueles que tomam água desse jeito, você separa para um lado. Aqueles que tomam água desse jeito aqui, separa para o outro. 300 beberam água do jeito que Deus determinou. Falou para Gideão: dispensa os outros. Beleza. Aí Gideão, triste e tal, Deus fez com que Gideão tivesse uma ideia de ir lá no meio do inimigo,
Gideão se disfarçou, pegou um amigo dele e foi lá no meio do arraial do inimigo. Quando ele estava andando lá, ele escutou alguém falando: rapaz, eu tive um sonho essa noite, que na realidade foi um pesadelo. O rapaz falou: o que foi? Não, eu sonhei que vinha umas bolas de fogo descendo assim, ó, morro abaixo, e estava acabando com o nosso exército, destruindo todo mundo. E eu escutei um nome lá, Gideão, não sei o que, por Deus, por Gideão. E aquilo encheu o coração do Gideão de fé. Gideão voltou, 300 soldados, pronto para ir para a luta. Aí Deus falou: agora vocês vão para a luta. Beleza, vamos pegar as espadas. Deus falou: não, vocês não vão levar a espada não. Você vai pegar uma tocha e uma botija de barro, aí vocês vão para a guerra. É o nosso Deus, irmãos. É o nosso Deus. Não tem como não se emocionar com isso. Não tem como. Aí Deus orientou: vocês vão pegar, você sabe que se faltar água, o fogo apaga, né? Mas vocês vão pegar a botija, vão colocar em cima da tocha para dar uma disfarçada, e vocês vão chegar a uma determinada distância do inimigo. Quando eu der a ordem, vocês vão quebrar aquela botija e vão erguer a tocha. O que o pessoal fez? Todo mundo seguindo aquele negócio de Deus, 300 pessoas contra 140 mil, chegou na hora da guerra, eles quebraram a botija, o povo já assustou, 300 botijas quebrando ao mesmo tempo, foi um barulhão, né? Aqueles olhos, aquele tanto de luz levantado, o povo falou assim: agora não morremos, agora acabou. E o povo ficou desbaratado, e eles começaram a lutar uns contra os outros, e eles se mataram, e assim Deus deu a vitória para Gideão. Nenhum estrategista de guerra faria uma estratégia dessa, porque humanamente falando seria suicídio, mas se Deus está no comando da sua vida, vai que dá certo. Se Deus está no comando da sua vida, pode ir, porque Ele vai abrir a porta, Ele vai derrotar o inimigo, e Ele vai te dar a vitória. Mas nós precisamos crer, precisamos obedecer, precisamos agir. Por isso, quando a gente canta: enche-me Deus, enche-me Deus, enche-me Deus, e parece que é meio maçante ficar repetindo isso. Pode até ser maçante se alguém repetir isso simplesmente verbalizando, mas se você repete isso como um clamor, e você vai sentindo que o seu coração e a sua mente se tornam receptivos a esse preenchimento do Espírito Santo sobre a nossa vida, aí nós entendemos que, revestidos do Espírito Santo, não haverá barreiras e não haverá inimigos que poderão nos deter. Você crê nisso?